Saudações fãs da nobre arte, trazendo uma batalha entre dois pugilistas feras dos animes Ippo Makunouchi do anime e mangá Hajime no Ippo vs Ryuji Takami do anime e mangá Ring Me Kakeru. Quem vai levar o cinturão para casa? Boxeadores atletas treinados para espancar homens até a morte com os punhos. Ippo, o campeão japonês peso pena. E Ryuji Takami, o campeão júnior do Japão. Ippo morava sozinho com sua mãe, cuidando da loja de barcos e pesca que seu pai deixou para trás. Ippo tinha apenas uma pergunta em mente: como é ser forte? Sabe, Ippo era expulso todos os dias pelos valentões da escola. Você tem que se sentir fraco depois disso. Foi mais um dia de apanhar quando de repente, alguém apareceu do nada para ajudá-lo, como em Karate Kid. Seu salvador foi Takamura Mamoru, um boxeador de uma academia de boxe local. Impressionado com a força e bravura de Takamura, Ippo implorou para ser levado ao ginásio. Ele foi apresentado ao veterano boxeador e treinador Kamogawa Genji. Genji descobriu que Ippo tinha um talento natural para socos poderosos. Na verdade, sua afinidade natural com o boxe veio de trabalhar em barcos de pesca durante toda a sua vida. Ele desenvolveu uma força desumana carregando refrigeradores cheios de gelo e peixes, e um equilíbrio natural ficando em barcos balançando no mar. Kamogawa treinou Ippo para usar a postura esconde-esconde, uma postura popularizada por Mike Tyson, a fim de fazer uso dos talentos de Ippo e trabalhar em sua defesa mais fraca. E o treinamento pelo qual Ippo passa colocaria homens normais de joelhos, como correr a toda velocidade em barras de metal ou bater em toras de madeira da encosta com um martelo. Mas ele não se ressente. Um dos principais pontos fortes de Ippo é sua força de vontade sobre-humana. Ele luta não por glória ou fama, mas para se tornar forte como seu pai e enfrentar ao Miyata Ishiro no cenário mundial. No treinamento para aquela luta fatídica, ele desenvolveu um arsenal e tanto. Por exemplo, Oliver Blow, golpe de fígado, um tiro poderoso nas costelas que costuma incapacitar os boxeadores. Ou o soco de gazela, um apercante na cabeça do oponente. Mas nada pode superar o Dempsey Roll, uma técnica mortal que combina tecelagem em forma de 8 ganchos poderosos. Essa técnica rendeu a ele o apelido o Deus do Vento, e a sua carreira. Sua carreira até agora tem sido espetacular. Todas as suas vitórias foram por nocaute, e ele se tornou o campeão japonês dos pesos penas, o campeão oficial da OSV. Ele perdeu apenas 2 vezes, para o anterior campeão japonês, Daichi, e para o segundo peso pena do mundo, Alfredo Gonzalez. Mas derrotar o Ippo é uma tarefa árdua. Ippo tem uma habilidade incrível de continuar se levantando depois de ser derrubado, como a maioria dos heróis de anime. Sua força de vontade é completamente incomparável. Mas isso não é tudo que o torna impressionante. Em sua luta contra Kojima Isato, ele levou um soco que um jogo de arcade classificou com 2 toneladas de força. Mas ele caiu. Não. Ele se preparou e nocauteou Kojima com um soco. Sua velocidade também é impressionante. Isso inclui sua velocidade de soco, que às vezes é mais rápida do que o olho pode ver, e sua habilidade de se aproximar e encurralar o oponente antes que ele percebesse. A especialidade do Ippo é ficar bem perto de um oponente. É essa técnica que o permite esmagar os boxeadores, que normalmente teriam uma vantagem sobre ele. Mas o Ippo não é perfeito. Seu estilo é hilariantemente previsível, e ele não é um boxeador instintivo ou inteligente de forma alguma. Na maioria das vezes, ele apenas ataca as pessoas e espera que dê certo. E seu Dempsey Roll é notoriamente fraco para contra-ataques. Mas o Ippo ainda luta. Ryuji Takami é o personagem principal do mangá anime Ring Me Kakeru. Ele é o personagem principal da série e das 4 sagas que foram feitas como anime e as 5 do mangá. Ele lutou contra Jun Keizaki para decidir quem seria o representante do Japão no torneio campeão e perde contra ele. Mas como Keizaki sofre uma lesão e deve ir aos Estados Unidos para uma cirurgia, decide que Ryuji é seu substituto na dita prova. Ryuji se torna o campeão júnior do Japão após derrotar Takeshi Kawai no torneio de campeões. E junta-se à equipe do Japão e enfrenta Black Shaft no torneio mundial e o derrota.
Então ele enfrenta, na saga Shadow, Jun Shadow e o derrota no segundo round. Durante o Sekai Taikai ele enfrenta rivais da Itália, França, Alemanha e Grécia. Durante sua infância, Ryuji sofreu abusos de seu padrasto, Tomizo, que se casou com sua mãe após a morte de seu pai. Ryuji nunca ousou encarar Tomizo, devido à atitude sensível do garoto, assim como parecia que ele tinha medo dele, já que apenas Kiko se atrevia a encará-lo muitas vezes, e foi justamente por isso que ambos foram maltratados por ele. Um dia, quando Kiko confrontou Tomizo, eles não aguentaram mais os espancamentos recebidos por eles e decidiram ir para Tóquio e Ryuji. Kiko prometeu transformar Ryuji em um boxeador como seu pai era antes de morrer. Kiko e Ryuji têm alguns inconvenientes quando chegam em Tóquio. A primeira coisa que acontece é que um homem rouba a bagagem de Kiko e ela o persegue, então Ryuji se perde e sua irmã se preocupa com ele. Mais tarde, após um longo tempo de busca, Kiko se encontra com Ryuji novamente, mas eles não conseguem encontrar sua bagagem. As crianças recebem notícias de alguns policiais que contam que encontraram suas bagagens e isso as deixa felizes. Um dos policiais percebe que Ryuji tem número de uma garota chamada Kanako Sanjou, com quem ele fez amizade quando chegaram em Tóquio. É uma garota da alta sociedade que rapidamente se apegou a ele. Ambos são levados para a mansão Sanjou, onde Kiko trabalha como governanta, e tanto Ryuji quanto ela têm um relacionamento agradável com o pai de Kanako, que lhes conta que ele também foi boxeador na juventude, o que explica porque a garota gosta tanto de Ryuji. Torneio de campeão. Ryuji se prepara para uma partida que vai definir se ele será escolhido como representante de Tóquio para o torneio de campeões. Seu adversário será o superstar Jun Kenzaki, com quem teve problemas no passado. Kiko lhe dá algumas dicas antes de começar a luta e o acompanha até o ringue. Kenzaki está pronto para a final e os dois estão no ringue. Depois de derrotar Takeshi no torneio dos campeões, Black Chafar aparece repentinamente no ringue, desafiando os boxeadores japoneses a duelar com os boxeadores norte-americanos. Ryuji, como campeão do Japão, decide abandonar a luta contra Kenzaki, que planejava realizar quando se recuperar de seus braços, para depois aceitar o desafio. Os boxeadores júnior do Japão começam a treinar forte para a luta contra a América. Seu treinamento com sua irmã Kiko continua rigoroso e, usando os pulsos de dragão, Ryuji fica cada vez mais forte. No entanto, há algo que o incomoda, mas ele não diz nada sobre isso. Durante seu treinamento, ele testemunha a luta entre Kawai e Shinatora, e Shimatsu o convida para ter um com ele, o qual Ryu aceita. Ryuji joga seu boomerang Hulk e joga Ishimatsu para fora do ringue jogando em Kiko, mas então Ryu cai no ringue segurando seu braço que parece estar ferido. Mais tarde Kenzaki aparece e pede a ele para mostrar a ele o boomerang Hulk, ao qual Ryuji, um pouco nervoso, aceita e eles lutam juntos. Porém Kenzaki descobre o que estava acontecendo com Takami. Ele tinha um hematoma no braço direito. Shinatora, Kawai e Katori aparecem em cena para contemplar a lesão de Ryuji e Kenzaki explica o que está acontecendo. Ryu é o herdeiro do lendário saca-rolhas e o uso do gancho boomerang frequentemente o fazia se ferir. Ishimatsu acredita que agora eles estão em desvantagem contra Chafar e sua equipe, mas Kenzaki explica que agora eles sabem que o golpe mortal de Ryu tem um limite e esse limite não deve ser ultrapassado, senão ele pode sofrer lesões graves. Depois de alguns dias, o hematoma de Ryu se recupera e os membros do Japan Junior se preparam para lutar contra os americanos. Tudo bem, os lutadores estão prontos, é hora de encerrar esse combate de uma vez por todas, é hora de uma batalha na arena do Conde Nerd. Conclusão.
Mesmo que Ryuji dá soco no ar e cria rajadas de vento que jogam uma pessoa longe, Ippo também é capaz de fazer isso com rolo de Densei, que nada mais é que uma combinação com 8 socos, uma sequência muito poderosa. Enquanto o boomerang de Ryuji é apenas um soco bomba e Ippo seria capaz de resistir, já que resistiu a um ataque parecido na luta contra Kojima. Ele aguentou um soco de 2 toneladas que o fez rodar no ar e jogar, e ele se levantou. Então ele resistiria ao soco saca-rolhas de Ryuji, que ficaria com seu braço sobrecarregado e seria finalizado por um soco gazela de Ippo. Então o vencedor é Ippo Makunouchi.